Deus ilumine a sua vida. Quais são as suas prioridades nesse ano de 2026? Você já tem suas prioridades já na sua vida? Acompanhe essa matéria em seguida, eu quero falar com você. A busca pelas prioridades na vida é uma questão que permeia a existência humana. Em um mundo tão dinâmico e cheio de distrações, entender o que realmente importa pode ser um desafio. Uma pesquisa realizada com pessoas de diferentes faixas etárias e origens revelou as principais prioridades da vida delas. Os resultados mostram que, embora hajam variações, alguns temas são comuns. Para 70% dos entrevistados, a saúde e o bem-estar é a prioridade máxima. A consciência sobre a importância de cuidar do corpo e da mente tem crescido muito. Em segundo lugar, vêm os relacionamentos com amigos e familiares. A conexão emocional e o apoio social são vistos como fundamentais para a felicidade. 65% dos participantes afirmaram que dedicam tempo a cultivar essas relações. Na sequência, vem o trabalho e a realização profissional. Para muitos, o trabalho não é apenas uma fonte de renda, mas uma maneira de expressão pessoal. Cerca de 60% dos entrevistados consideram importante encontrar significado em suas carreiras. Em quarto, ficou o autoconhecimento e o crescimento pessoal. A reflexão sobre o próprio eu e o desejo de evoluir foram mencionados por 55% dos participantes. Depois foi citado o tempo livre e o lazer, que são vitais para manter a saúde mental e o equilíbrio na vida. 50% dos entrevistados destacaram a importância de se permitir momentos de diversão e relaxamento. As prioridades na vida são fluidas e podem mudar com o tempo e com as experiências. No entanto, percebe-se que o espiritual não está entre os pilares fundamentais que sustentam a busca pela felicidade e realização pessoal. Por que tantas pessoas esquecem de cuidar da área espiritual? O que a falta de Deus pode causar na vida dessas pessoas? Se falta Deus, falta tudo. O ser humano vive buscando preencher um vazio com coisas e pessoas. Você já cuidou tanto do seu corpo, cuidou tanto do seu patrimônio, das suas conquistas, cuidou tanto do seu nome, da sua reputação, da sua profissão, mas mesmo com todo esse cuidado, parece que está faltando algo. Você já percebeu? O que você precisa priorizar é Deus na sua vida. Colocá-lo em primeiro lugar. Faça uma experiência, faça uma prova esse ano. Nós estamos no início do ano. Não deixa para fazer isso depois, no final, não. Você pode acertar a partir de agora. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele quer dirigir, Ele quer guiar a sua vida. Deus, Ele tem conhecimento do presente e já sabe o nosso futuro. Não que o futuro de alguém esteja destinado, já esteja predestinado, não. Mas Ele sabe o que é melhor para você lá na frente. Se você entregar na mão dEle, tudo vai mudar. Ele vai direcionar você e eu tenho certeza que você vai ser bem feliz e vai preencher o vazio, a tristeza da sua alma. Assim aconteceu com Israel. Você vai acompanhar a história dele. Ele tinha várias prioridades. E tudo que ele fez, investiu, infelizmente, deu errado. Até que ele chegou à conclusão que ele precisava colocar Deus em primeiro lugar e fez dele a sua prioridade. Acompanhe a história dele, em seguida eu volto e eu tenho algo para falar com você. A minha prioridade era as baladas. Tanto que eu passava a semana toda pensando para onde a gente ia no final de semana. Em que balada que a gente ia, em que festa que a gente ia. Ah, não vai ser aqui no bairro? Onde vai ter uma mais próxima pra gente ir?
todo final de semana era uma festa diferente, todo final de semana era uma balada diferente, era pessoas novas, e aquilo começou a virar um hábito para mim. Tanto que eu deixei um momento apenas de frequentar festas e também passei a organizar elas. Não era nem por conta do dinheiro, mas era simplesmente pelo fato de estar ali, pelo fato de eu amar fazer aquilo. Quando eu voltava das festas, eu voltava totalmente com ressaca, totalmente debilitado. Quer dizer, muitas das vezes eu estava alterado, ainda com os efeitos da bebida, com os efeitos da droga. Era raro os dias que eu lembrava como eu voltava. Com o passar do tempo, me envolvido com essas festas, mas eu conheci a Fernanda, que hoje é minha atual esposa. Mas naquela época eu conheci ela, pedi ela em namoro. Só que com o passar do tempo, eu mostrei para ela. Eu também trouxe ela para essa vida que eu estava. A vida de festas, a vida de balada. Começou a ter diversas brigas, diversas discussões por conta de situações que aconteciam dentro da festa. E só foi aumentando. Cada festa que vinha era uma briga nova. Cada festa que vinha era uma discussão nova. E chegou um momento que ficou insustentável. Era tanta briga, tanta discussão, que a gente teve que... Eu, particularmente, eu sentei, eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo dos meus dias? A minha vida vai se resumir a isso até quando? Para onde o meu relacionamento tá indo se eu continuar nessa vida? E juntamente ali com a Fernanda, a gente tomou 2 decisões. A primeira decisão foi largar essa vida de festas, deixar para trás isso. E a segunda decisão foi começar a frequentar as reuniões aqui no Templo de Salomão. Começamos a entender a palavra, começamos a praticar a palavra, e eu comecei a entender que toda aquela procura que eu tinha pelas festas, pelas amizades, pelas drogas, pelas baladas, pelas mulheres, era um vazio que eu tentava preencher, que só o Espírito Santo de Deus que podia preencher esse vazio. Então eu comecei a buscar, comecei a me dedicar. Eu me lembro que teve um dia em outubro de 2018 que, tomando banho mesmo, eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu falei, meu pai, eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou um lixo de pessoa. Eu venho até aqui sendo um lixo de pessoa. Mas eu quero te conhecer, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser teu filho. Ali eu comecei a entender que a força que eu colocava nas festas, nas baladas, em estar ali presente com os meus amigos e denegrindo meu corpo no final das contas, muito mais força eu tinha que colocar para conquistar o Espírito Santo, para buscar Ele. Aquele dia eu só pedi a certeza dele. E ele, bem claro, ele falou, eu sou contigo. Eu sou contigo. E aquela voz, ela anulou, ela apagou todas as outras vozes que eu tinha ouvido, que a dúvida tinha mandado. Tudo. Ela apagou. E a partir daquele dia, eu entendi que tudo que eu procurava no mundo, tudo que eu procurava nas amizades, nas festas, nas baladas, tudo com que eu tentava preencher pela força do meu próprio braço, era só Ele que podia. Era só Ele que podia preencher. E foi isso que Ele fez em mim naquela manhã. Ele falou, sou contigo. Ali eu fui totalmente preenchido, ali eu fui tomado de uma certeza, juntamente com uma paz. E depois daquele dia tudo começou a mudar de fato. Tudo começou a se transformar. E nós começamos também a procurar nas palestras da Terapia do Amor o direcionamento para o nosso relacionamento. E a partir do momento que a gente começou a praticar o que era ensinado, começou a colocar em prática tudo que o homem de Deus falava ali no altar, com direção da palavra, a gente viu a transformação no nosso casamento,
a gente casou, a nossa vida, a gente enxerga Deus nos mínimos detalhes. E a melhor coisa que é você receber o Espírito Santo. Mas é muito importante também você começar a dar para as pessoas aquilo que você recebeu. Hoje é o nosso maior prazer falar dele. Falar do que ele fez, tem feito e vai fazer na nossa vida. Hoje a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem paciência, a gente tem tranquilidade. Porque ele garante os nossos dias, ele garante que, independente do que a gente está vendo hoje, seja problema, seja dificuldade, ele garante desde aquele dia que ele é comigo, que ele é com a gente. Eu priorizava tudo que o mundo oferecia, mas hoje eu priorizo a Deus. Hoje eu priorizo o Espírito Santo, porque ele me trouxe, ele me deu a verdadeira alegria. Ele completou, ele preencheu todos os vazios que existiam dentro de mim. Ele preencheu o vazio na vida do Israel. Ele completou sua vida, ele transformou dentro e fora. Mudou. Assim também Deus pode trazer essa mudança para a tua vida. Que você precisa dar uma chance para você mesmo. Faz diferente dessa vez. Eu te faço um convite, não só um convite, eu te faço um desafio. Que você colocar os pés nesse lugar aqui, onde muitas vidas foram mudadas, transformadas. Pessoas chegaram aqui com depressão, vazias, tristes, e encontraram a solução, a felicidade, não numa emoção, não, passageira, barata, não, mas de dentro para fora, essa felicidade, essa paz. E você pode encontrar também. Se você chegar nesse lugar e você não encontrar a felicidade, a paz, você não perceber Deus, não volte mais. Mas eu duvido que você vai chegar aqui e sair do mesmo jeito. Você pode vir qualquer dia dessa semana, principalmente aos domingos, onde acontece a concentração de fé e milagres, especialmente às 9h30 da manhã, como também 7 e ao cair da tarde às 18 horas. Você vai acompanhar agora essa chamada falando a respeito do que acontece aos domingos, como as pessoas saem e o que elas experimentam nesse lugar que você também pode experimentar. Acompanhe. É na Catedral Universal que muitos reencontram forças para recomeçar e restaurar as áreas que estavam fragilizadas ao longo da semana. Nós nos preparamos a semana inteira, nós temos o domingo aí como um dia principal da semana, é o dia que nós coroamos a semana. Nós temos muitas dificuldades, lutas durante a semana, família, trabalho, mas o domingo é o dia que a gente esquece de tudo, deleta todos os problemas e foca em buscar a Deus aqui como primícia, né? Como o primeiro dia da semana. É isso que a gente tem feito nesses anos e a gente continua aí, nossa família crescendo, desenvolvendo com essa escolha semanal, né? Nessa reunião a gente recebe não só as orações, a gente recebe a direção de como começar essa semana, como cristã, como mãe, como esposa. Venha descobrir como fortalecer seu interior, vencer o desânimo e depositar suas preocupações nas mãos de Deus. Para mim, o momento mais especial são dois. É o momento da palavra e o momento da busca, né? Que a palavra a gente recebe a direção de Deus e a busca é a parte que a gente vai entregar para Ele a nossa melhor oferta, que é o nosso louvor, que é a nossa entrega, que é aquilo que a gente realmente absorveu dessa palavra, que é o nosso voto com Ele. O momento mais especial para mim é o momento da palavra, em que a gente para tudo, abre a Bíblia física, tá? Particularmente a gente gosta de ter a Bíblia física, e a gente abre e medita e entende verdadeiramente a vontade de Deus para a nossa vida ali. Inicie a semana com coragem renovada, mente limpa e a fé viva dentro de você. Te esperamos neste domingo, às 7, 9h30 da manhã e 18 horas. Quando eu passei a priorizar essas reuniões, a reunião de domingo pela manhã, a reunião de busca, receber essa direção, aquele vazio ele foi sendo preenchido até o momento que eu recebi o Espírito Santo, que aí ali sim, aí foi completo, né? Foi aquele vazio, ele foi totalmente preenchido. Então eu não perco, não tem como perder a reunião de domingo pela manhã. As pessoas que estão protelando essa vinda, essa primeira vinda ou o retorno,
A mensagem que eu tenho para falar para elas é que elas não percam mais tempo. Elas estão perdendo tempo em não estar vindo, em não voltar, porque é importante, é o que me mantém, é o que me sustenta hoje, é o que me dá força como chefe, como responsável da família, como empreendedor. Eu preciso da direção que acontece aqui domingo. Então, essa pessoa, ela está convidada a comparecer o mais rápido possível. Catedral Universal, em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Muitas pessoas não vieram ainda, infelizmente, por dar ouvidos ao fake news. Acreditar no que as pessoas falam, comprar essas ideias enganosas. Até quando você vai continuar assim? Assim aconteceu por um longo prazo na vida do Edivar. Ele acreditou nos fake news. Até que chegou um ponto que o sofrimento dele ultrapassou o preconceito. E quando chega nesse ponto, a pessoa já não aguenta mais continuar do mesmo jeito. E até quando você vai continuar sofrendo? Acreditando em fake news, protelando a sua vinda, tanta gente mudando de vida. Só falta você. Acompanhe a história do Edivar, em seguida eu volto. Meu nome é Edivar Santos Castro, sou empresário, tenho 46 anos. Por mais de 10 anos tive todo o preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Revendo essas fotos, eu vejo quanto preconceito eu tinha contra a Igreja Universal. Todos, principalmente na pessoa do bispo Edir Macedo, que até então para mim era o líder de uma seita, era uma pessoa que roubava o pobre, aquele coitadinho que não tinha cultura, que não sabia pensar, até por tudo aquilo que eu via, né? Então eu via revistas, sites e tudo falava contra a igreja. Foram notícias como essa que eu tinha o prazer, além de enviar, eu ainda imprimia e encaminhava para minha esposa. E deixava lá, onde ela entrava, ela conseguia já ter a notícia. Eu julgava a minha esposa, que ela estava no local onde ela estava sendo roubada, onde ela estava sendo enganada. Além do dinheiro que eu acreditava que ela estava perdendo, eu acreditava que ela estava perdendo o tempo da vida dela. São notícias como essa que me fazia cada vez mais ser contra a Igreja Universal. Uma fonte como a Forbes, para mim até então jamais iria mentir, jamais iria inventar. A Igreja Universal até então para mim, que não era igreja, era a seita do Edir Macedo, a seita universal, onde todos ali eram conluio para roubo. Até então era o último lugar que uma pessoa poderia estar chegando. E eu já pensando nisso, eu com a minha religiosidade que eu tinha, eu tentei tirar minha esposa da Universal. Eu levei ela em todas as outras denominações, tentando mostrar para ela que a Universal era realmente uma seita. A minha chegada na Igreja Universal foi após 5 anos de luta da minha esposa. Ela lutando, ela fazendo os propósitos dela. E eu me lembro que eu juntava com vários amigos, parentes, mais de 10, 11 pessoas numa festa e começava todos se reunir e começava a dar risada dela. A pobre da crente, da sem noção. E um dia ela me convidou, fez um desafio e eu tinha um início de AVC, me ficou uma dor muito forte. E ela falou, vamos no templo comigo hoje. Eu acabei, tá bom, eu vou. Chegando no Templo de Salomão, me veio a grande surpresa, que até então a informação que eu tinha é que ali tinha um estacionamento muito grande e que eu teria que pagar um valor alto para deixar o meu veículo lá dentro. Cheguei, estacionei o meu veículo, fui muito bem recebido, não tive que pagar R$1 nem na entrada e nem na saída. Meus filhos foram muito bem acolhidos. Então, assim, para mim foi um impacto. Eu não imaginava aquilo, eu não entendia aquilo, porque até então a informação na cabeça é tudo contra.
Lá o bispo fez um desafio para a pessoa colocar a mão na cabeça e que ela fosse liberta, que ela viesse lá na frente. E eu falei assim, cada pessoa que vem aqui ganha R$50, vamos ver se vão me pagar R$50 também. E eu coloquei a mão na cabeça e após a oração dele eu tirei a mão. É como se tivesse saído todo um peso, saiu toda aquela dor, saiu toda aquela sequela que ficou no meu corpo, instantaneamente saiu. Naquele momento eu levantei a cabeça, naquele momento eu queria ser o primeiro que estaria lá na frente e já sabia que não existia os R$50, é realmente pessoas sendo curadas ali. Eu cheguei na Universal dessa forma. Ali eu vi a verdade e ali eu nunca tinha sentido, eu não sabia até então o que era, hoje eu sei. Mas ali eu senti o poder de Deus. Ali eu vi que verdadeiramente Deus existe e naquele local ele estava. Mas ainda oscilava um pouco, até um dia que eu ouvi uma palavra da pessoa que eu mais odiava dentro da Igreja Universal, que era o bispo, Edir Macedo. Ele falou uma palavra: sim, sim, não, não, ou é ou não é, não tem conversa, não tem meio termo. A partir daquele momento, aquilo entrou dentro da minha cabeça, eu tomei posse, eu me transformei, já entrou um jejum de Daniel, eu entrei, me entreguei nesse jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado, entrei num grupo de evangelização para ganhar almas. A minha família hoje é uma família abençoada, minha esposa, os meus filhos, uma vida totalmente transformada. O lugar que eu mais questionei resolveu o problema. Estava aqui dentro, o buraco enorme que tinha dentro da minha alma. Existia um buraco, eu estava dentro do poço, eu não tinha como sair. Mas foi conhecer esse poder de Deus, a minha vida ela se transformou totalmente. Tanto na minha empresa, tanto nos meus negócios, tanto na minha vida particular, tanto na minha vida como homem de Deus. Tudo foi transformado, tudo foi melhorado. Hoje é um grande orgulho onde eu chego e eu falo que eu sou cristão, eu sou universal. São mais de 145 países que a Igreja Universal, que eu me orgulho de fazer parte, está aí, ajudando tantas e tantas almas. Eu te convido hoje ainda, ou quanto antes, para você experimentar o que esse homem, o Edgar, experimentou. Mudança de vida, não mudança de religião não, mas mudar sua vida. Se você quer um sinal, olha, eu preciso tanto de um sinal de Deus. Então eu te faço esse convite. Procure hoje ainda, ou quanto antes, a Igreja Universal do Reino de Deus aqui na Catedral da Fé, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Ou em uma Universal mais perto de você. Você pode entrar no nosso localizador universal.org/localizar. E se você vai estar em São Paulo, então não perca tempo, conheça, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Templo de Salomão, especialmente durante a semana, às 20 horas. Aos domingos, 9h30 da manhã, às 7, como também às 18 horas. E domingo, mesmo horário, aqui em Florianópolis. Vamos estar aqui às 9h30, às 7, como também às 18 horas. Nós vamos falar com Deus agora. Eu quero que, se possível, você prepare um copo com água. Você vai beber essa água e se você está doente, está com dor, se você está mal, você vai ficar bem e vai receber a força de Deus. Vamos nos preparar após esse intervalo, o momento da oração. Prepare a sua água. Você sabia que é muito simples e seguro fazer as suas doações pelo aplicativo Portal Universal? Veja o passo a passo. Abra o aplicativo Portal Universal no seu celular. No menu inferior, clique em Doação. Agora, na tela de doação, é simples e fácil. Selecione o valor que você quer doar. Depois, selecione a forma, que pode ser cartão de crédito, boleto bancário ou Pix. Nesse exemplo, vamos escolher a forma de doação via Pix. Após isso, selecione o destino, começando pela igreja. Em seguida, selecione a campanha ou o grupo para o qual quer doar. Feito isso, clique em Doar Agora.
Na tela de confirmação, você pode conferir as opções selecionadas, o valor, o destino e a forma da contribuição. Estando tudo certo, é só arrastar a moeda para dentro do alforje, que a chave Pix será gerada. Assim que a tela do Pix aparecer, clique em copiar código Pix. Abra o aplicativo do banco de sua preferência, colhe o código Pix que você copiou e confirme a operação. Em seguida, volte ao aplicativo Portal Universal para finalizar o processo. Pronto! Sua doação foi concluída com sucesso. E fazendo a sua doação pelo aplicativo, você não precisa levar o comprovante até a igreja, pois ele é enviado automaticamente. Quando estiver lá, coloque suas mãos no altar, como sinal de honra e consideração a Deus. Aproveite e use essa ferramenta para continuar honrando a Deus, sempre em primeiro lugar. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nós entramos em oração nesse momento e pedimos ao Senhor que consagre essa água. E todas as pessoas que beberem dessa água, bebam de Ti, bebam do Teu poder, do Teu Espírito. Seja essa pessoa agora livre, livre das dores, da opressão, livre do medo, do desespero. Seja ela curada, que a luz do Teu Espírito venha brilhar nessa casa, nesse lar. E ela receba agora a força que vem de Ti. Nós consagramos, abençoamos e cremos que o Senhor ouve e responde a nossa oração. E quem crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Bebamos juntos da água. Graças a Deus. Olha, nesse domingo, coloque Deus em primeiro lugar. Vá a um templo da Igreja Universal, comece o ano bem, colocando Deus à sua frente. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar. Não há perca de tempo, é um investimento na sua vida e no seu dia de amanhã, porque com certeza você vai sair daqui com a direção de Deus, com a palavra dele, com forças e, por que não, livre dos seus problemas, curado, curada e restaurado. Você crê? Então compareça a um templo da Universal. Nesse domingo estaremos juntos. Deus abençoe. Até lá. Enquanto muitos entregam a Deus apenas algumas coisas, existem os segundos, aqueles que decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Antes das atitudes, antes das escolhas, antes de qualquer voz, Deus, para eles, está à frente de tudo e, por isso, dedicam-lhe todas as primícias. Você quer um 2026 realmente diferente? Faça de Deus o primeiro e veja o que Ele fará em sua vida. Neste domingo, a primeira consagração dos segundos de 2026 em todas as igrejas Universal.